Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem não me conhece, o meu nome é Alessandra, tá? E desde já eu peço a vocês, mais uma vez, que vocês que não são inscritos no meu canal, que se inscrevam no canal, que deem like no vídeo, se assim vocês gostarem do estudo, que apertem o sininho da notificação para que vocês sejam notificados pelo YouTube toda vez que tiver um vídeo novo no canal, que vocês possam também, gente, fazer um comentário falando para mim o que vocês estão entendendo do estudo, daquilo que eu estou falando, tá bom? E compartilhem o vídeo, compartilhem com seus irmãos, compartilhem nos seus grupos, vamos levar a palavra de Deus a outras pessoas, tá bom? Gente, no vídeo de ontem, eu falei para vocês que eu ia fazer o capítulo 16 do livro de Apocalipse em duas partes, né? Eu falei que eu tinha feito a primeira parte, desde o primeiro flagelo até o quinto, e que eu ia fazer a segunda parte do sexto flagelo e do sétimo. Mas acontece que só o sexto flagelo, o vídeo ficou muito grande. Então eu preferi encerrar ali e deixar o sétimo flagelo para explicar para vocês num terceiro vídeo. Então, por incrível que pareça, né, o Apocalipse capítulo 16 ficou com 3 partes. Mas eu acho isso importante, porque vocês precisam entender. Justamente aqui é o final. Está nos descrevendo, gente, os momentos finais do reino do anticristo na terra, a última batalha, certo? Então eu precisava dividir. Então a gente vai entrar agora no sétimo flagelo, que também vai ser um videozinho que vai ter muito conteúdo para vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 16, versículo 17, o sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Por quê, gente? É o último flagelo. Então aqui vai encerrar, ou vai fechar, né, a última batalha. O último flagelo, ele vai fechar os acontecimentos deste dia da ira do juízo do Senhor. Então vamos continuar para a gente poder entender o que eu estou falando para vocês, tá bom? E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Gente, isso aqui está falando para nós, que houve um grande terremoto, tão grande que nunca tinha havido um terremoto como este. Este vai ser o terremoto em que o Senhor Jesus pisa no Monte das Oliveiras. E o terremoto é tão grande, lá também cita que vai acontecer um grande terremoto, que o Monte das Oliveiras vai se fender ao meio. Ele vai se fender em duas partes. Gente, o Monte das Oliveiras vai se fender em duas partes. O Monte das Oliveiras, ele fica no oriente de Jerusalém. Jerusalém, justamente na porta oriental, diante da porta formosa, entre o vale de Josafá, ou vale de Cedron, aqui o Monte das Oliveiras. Jesus vai descer e vai pisar nesse Monte das Oliveiras, e ele vai ser fendido ao meio, uma parte para o norte e uma parte para o sul. Gente, imagina o tamanho desse terremoto, vai ser algo avassalador. Então a gente vai falar sobre tudo isso. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, aqui, Deus vai derramar o cálice do vinho do furor da sua ira sobre Babilônia. Eu vou falar sobre o capítulo 17 de Babilônia no próximo vídeo, né? E o capítulo 17 e 18, ele vai explicar para vocês muita coisa a respeito desse sentido de Babilônia aqui. Por quê? Eu já falei para vocês no capítulo 14 que aquela Babilônia que cai lá no capítulo 14, caiu a grande Babilônia, seria a primeira cidade prostituta do complexo Babilônia. A Babilônia é um complexo de cidades, ou um conglomerado de cidades, que vai ter uma cidade que vai encabeçar. Uma cidade vai encabeçar nos primeiros 3 anos e meio, e outra cidade vai encabeçar na segunda parte dos últimos 3 anos e meio. Então, um conglomerado de cidades prostitutas que terão uma chefe ou uma líder, que será uma nos primeiros 3 anos e meio e outra nos segundos 3 anos e meio. Eu vou falar disso no capítulo 16 e no capítulo 17, que fala justamente dessas 2 cidades, certo? Mas aqui, quando está falando aqui do último acontecimento, aqui já é a queda da segunda cidade.
Lembre-se que a primeira caiu lá no capítulo 14, no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação, certo? Então essa cidade que vai ser fendida em 3 partes, essa grande cidade, ela tem, no caso aqui, ela é a segunda cidade, ela tem tudo a ver até com o capítulo que eu li para vocês, que eu falei sobre Tiro e Sidom, sobre as regiões da Filístia, e eu vou citar isso para vocês nos capítulos, no capítulo 18, né, que eu vou falar sobre isso com vocês, mas eu quero que vocês entendam que aqui é a segunda cidade, que vai ser explicada quem é no capítulo 18 de Apocalipse, no contexto de Apocalipse capítulo 18, tá? Mas aqui está dizendo para nós, ó, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, ou seja, caiu a Babilônia Grande e as suas filhas, ou as cidades prostitutas desse conglomerado. Então caíram todas, tá? Porque Deus deu o cálice da sua ira, e aqui caem todas, não só a principal. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Eu achei interessante falar disso aqui, porque todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Quando a gente vai lá para o capítulo 6 do livro de Apocalipse, no 6º selo, eu falei para vocês que o 6º selo ele inicia com o arrebatamento da igreja, e depois os acontecimentos eles vão se desenrolando, e ele entra dentro do período da grande tribulação, ele entra nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, ele entra em todo o contexto de 7 anos da grande tribulação. Então ele vai desde o princípio e vai se desenrolar ou acabar lá no dia do Senhor. A gente vê aqui, ó, no versículo 17 do capítulo 6. Porque chegou o grande dia da ira de Deus. E quem é que pode suster-se? Isso está no 6º selo. Então a ira do Senhor, ela também será descrita dentro deste selo, que se inicia no começo da grande tribulação, ou ele vai desencadear o arrebatamento e o início da grande tribulação, e todos os 7 anos estão descritos aqui em alguns detalhes. E aquela parte que eu li agora, ó, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, grandes e comandantes, ricos e poderosos, todo escravo e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nos penhascos dos montes. Este dia do Senhor, os reis da terra, eles vão se esconder nos penhascos e nas cavernas para fugir da ira de Deus. E esse vai ser o grande terremoto, ó. Todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. É a mesma coisa que está falando para nós aqui agora, ó. No versículo 20 do capítulo 16. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Este é o grande terremoto que está sendo citado aqui, que também é citado lá no 6º selo. É o mesmo terremoto, gente. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, como pedras, que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva das pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então aqui está descrevendo para nós uma grande catástrofe, um grande acontecimento, que vai ser um terremoto tão grandioso, que vai fazer com que as ilhas e os montes caiam, como está dizendo aqui, ó. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados, ou seja, vai ser derrubados os montes, as ilhas vão desaparecer, tamanho terremoto, gente, vai cair pedras gigantescas, essas chuvas de pedras vão ser grandiosas, ou seja, vai ser um grande acontecimento. Existe um outro lugar da Bíblia, no Antigo Testamento, que a gente encontra essa mesma descrição. E eu vou ler para vocês agora. A gente vai lá para Ezequiel 38. Ezequiel 38. Muitos agora vão dizer, Ezequiel 38, você tá louca? Você está maluquinha? O que Ezequiel 38 tem que ver com a última batalha? Eu vou mostrar para vocês, gente. Ezequiel 38 tem a ver com esta última batalha. Eu sei que muitos dizem que Ezequiel 38, a guerra de Gog e Magog, acontece no meio, é a terceira G do mundo, mas eu digo para vocês que não é. Então a gente vai para Ezequiel 38, eu vou ler do 15 ao 23, eu não tenho como ler tudo, então eu vou ler do 15 ao 23. Presta atenção, gente. Se eu estou falando que a guerra de Gog e Magog é a última batalha, então eu estou dizendo que Gog, da terra de Magog, é o anticristo. Eu falo sobre isso no vídeo, a última batalha, de onde virá o anticristo. Gente, é um vídeo muito grande, ele tem mais de 2 horas, porque ali eu vou detalhe por detalhe dizendo primeiramente de que povo, geneticamente falando, o anticristo virá como descendente. Então eu vou desenhar primeiro
esta Magog, desta terra de onde ele vem geneticamente falando, que ele vem dos descendentes de Magog, que é um dos netos de Noé. Magog, um dos netos de Noé, o anticristo vem da descendência dele. Então eu vou explicando, até o vídeo fica meio cansativo para quem não gosta de coisas assim muito detalhadas, mas ele vai explicar tanto a descendência do anticristo no sentido físico, de que genética que ele veio, como de onde ele virá quando for acontecer esta última batalha. Que ele não vai vir lá dos nortes, da Turquia ou da Rússia, como muitos acreditam, mas ele vai vir de pouquinho mais perto. Que eu vou falar disso quando eu for falar no capítulo 14 quando eu for falar do capítulo 18 de Apocalipse, que eu vou falar quem é a segunda cidade prostituta do complexo Babilônia, ou do conglomerado Babilônia. Eu vou mostrar para vocês da onde será que o anticristo virá, quando a Bíblia diz que ele vem do norte para atacar Israel. Mas aqui eu vou ler para vocês. Virá, pois, do seu lugar dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados em todos os cavalos, grande multidão e poderoso exército. E subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Agora eu vou mostrar para vocês como isso aqui não vai acontecer no meio agora, ou antes da grande tribulação, ou no começo da grande tribulação, que não é a terceira guerra mundial, e que esse aqui é o anticristo. Eu vou mostrar para vocês como está descrito aqui, ó. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra ele? Gente, de quem é que os profetas falam no livro dos profetas? Principalmente Daniel. Do anticristo. Não existe nenhum outro líder político que virá contra Israel nos últimos tempos, que seja citado pelos profetas, senão o anticristo. E este é o anticristo. E esta será a última batalha. Vamos continuar lendo. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Naquele dia, quando ele quebrar o acordo de 7 anos, quando no meio da semana ele quebrar o acordo com Israel, quando ele invadir Jerusalém, quando ele matar o povo de Israel e muitos tiverem que fugir, quando ele colocar dentro do templo a profanação dele, Deus vai se irar com ele. Este será o dia da indignação de Deus. Pois no meu zelo e no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. O grande terremoto que foi citado agora. De tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu... Gente, já viu terremoto fazer balançar os peixes do mar? Você já viu terremoto fazer balançar as aves do céu? Então a terra vai tremer como um todo. Imaginem isso, gente. Vamos continuar. E os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. É o mesmo contexto do que eu li para vocês agora, que está em Apocalipse capítulo 6, o 6º selo, e que está lá em Apocalipse 16, que eu estou lendo para vocês, que é o 7º flagelo. Então você vê que a descrição é muito parecida. Aí no 21, Ezequiel 38, 21. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus, e a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com eles por meio da peste, do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre eles e sobre as suas tropas e sobre todos os povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e vindicarei a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Gente, depois de uma destruição dessa, em que Deus vai fazer tremer até o céu e a terra, vocês acham que isso aqui pode acontecer antes da tribulação? É só vocês analisarem. Esta aqui é a mesma descrição: chuva de pedras gigantescas,
a catástrofe que vai acontecer é essa que eu estou lendo para vocês no capítulo 16, que é o sétimo flagelo. Eu vou mostrar para vocês mais algumas coisas aqui, para você ver. Aqui no capítulo 17, que eu falei para vocês que eu vou ler depois, no versículo 18... Eu não vou ler aqui não, gente. Eu vou ler Zacarias para você. Que esse aqui do capítulo 17 e do capítulo 18, eu vou explicar para vocês quando eu estiver lá, tá? Vamos lá em Zacarias 14 e 13. A gente já leu Zacarias 14 hoje várias vezes. É a continuação. Eu vou continuar lendo a coisa que eu já estou lendo para vocês já em Zacarias 14, que é esse último acontecimento. Então a gente vai um pouquinho mais para frente. Zacarias 14 e 13. Ó. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles, e cada um agarrará a mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Não foi isso que eu li agora, gente? Vamos lá. É isso que eu li agora. A mesma coisa que eu li em Ezequiel. Vou ter marcado, né? Foi muito inteligente. Vamos voltar para Ezequiel. Ezequiel 38. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus, e a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. É aquela mesma coisa. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles, e cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Então, eles vão guerrear entre eles mesmos. Deus vai dar uma confusão neles, que eles vão começar a guerrear entre eles mesmos. O próprio exército do anticristo vão começar a guerrear uns contra os outros. Porque esta é a última batalha. Você vê que é a mesma coisa que está em Ezequiel 38, está em Zacarias 14, que é o lugar que fala aqui que o Senhor vai pisar no Monte das Oliveiras, e vem descrevendo todo o acontecimento do último dia da batalha do Senhor. É o mesmo acontecimento. Quer ver? Vamos continuar. Tá, eu já li para vocês Ezequiel 39. Não, Ezequiel 38. Então a gente vai ler Ezequiel 39 agora. Então, Ezequiel 39 também está, é a mesma coisa que está em Apocalipse 14, aliás, em Apocalipse 19. Falei para vocês que isso é tão extenso, gente, é tão extenso, que para falar disso a gente tem que ter tempo. Às vezes eu quero correr, eu acabo até me atrapalhando, porque eu não quero que o vídeo fique longo, porque quando eu falo sobre isso, os meus vídeos sempre ficaram longos, porque eu ia versículo por versículo, capítulo por capítulo, então fica complicado. Aqui, ó, em Ezequiel 39, 17, presta atenção, está escrito assim, ó: Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves e toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande, os montes de Israel. E comereis carnes e bebereis sangue, comereis a carne de poderosos e bebereis sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã, do meu sacrifício que oferecerei por vós. Comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. Agora a gente vai lá para Apocalipse no capítulo 19, para você ver se não é o mesmo. Não tem como, gente. Apocalipse no capítulo 19. Aqui. A gente vai continuar aqui, vai para o finalzinho, ó. Apocalipse 19, 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos os que, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. É a mesma coisa. E aí a gente vai lá para... deixa eu ver. Acho que é... Isaías 34. Foi onde que eu li para vocês. Quer ver? A gente vai ver que tá a mesma coisa. Isaías 34. Quer ver? Presta atenção.
Isaías 34:6. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossado da gordura, sangue de cordeiros, de bodes, de gordura de rins, de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Boça e grande matança na terra de Edom. Então, este mesmo dia em que o Senhor vai visitar Bosra e Edom e vai visitar Israel, vai estar diante do monte, em cima do Monte das Oliveiras, diante de Jerusalém, no vale de Cedron, no vale de Josafá, ali a matança vai ser tão grande que ele vai dizer que vai ter banquete para os pássaros, de tanto cadáver, de tanta coisa que vai ter ali. Então a descrição é a mesma. Por isso eu digo para vocês que Ezequiel 38 e 39 é a última batalha e que Gog é o anticristo. Se você tiver paciência e quiser assistir o meu vídeo, a última batalha, de onde virá o anticristo, eu vou colocar para vocês aqui no card, na descrição. É um vídeo longo, se você não tiver muita paciência, assista ele em vários pedaços. Assista um pedaço, depois assista outro. Ali eu vou explicar, eu vou ir assim minuciosamente até chegar na última batalha, até chegar neste momento que eu estou aqui falando para vocês, que vai acontecer a última batalha, tá? Então, eu vou voltar para Apocalipse aqui, 16. Finalzinho de Apocalipse 16, né? Aqui, pronto. Então, como eu já li para vocês, vou ler o último versículo de novo para vocês verem como está a mesma coisa. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, chuva de pedras, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Então, a última batalha que acontecerá, ou o 7º flagelo, ou o momento final, onde os reis da terra se reunirão para batalhar com o Senhor Jesus e serão destruídos, acontecerá no Vale de Josafá ou no Vale de Cedron. Antes disso, Jesus vai passar em Bosra, e esta batalha, ela é a mesma descrita em Apocalipse 38 e 39. Sendo assim, o anticristo é Gog, Gog da terra de Magog. A terra de Magog, ela é tanto citada ali como a terra física, de onde ele veio geneticamente falando, da sua descendência, como a Magog espiritual, que será o lugar onde ele vai montar as tendas palacianas, ou a cidade que eu falei, que é a segunda cidade meretriz do complexo Babilônia, ou a Babilônia Grande. Existe a primeira e vai existir a segunda. Esta é a segunda, é a mesma cidade que ele virá, que espiritualmente falando também será chamada de Magog, que também será destruída, porque será onde o anticristo montará suas tendas palacianas para se juntar com todas as outras cidades prostitutas dos reis da terra que estarão com ele, e ali eles vão por um tempo governar o mundo, né, com o seu reino, mas serão destruídos. Eu espero que vocês tenham entendido, gente. A gente já está quase no final, né? No capítulo 17 e no 18 eu vou falar sobre justamente a Babilônia e as duas cidades, que a gente vai explicar, ou seja, não vai ser uma continuidade, vai ser uma parada para explicação também. A Bíblia, ela dá aquela parada para explicar. Depois vem o capítulo 19, que é justamente a visão de que quando Jesus está descendo para pisar no Monte das Oliveiras. E a gente está chegando pertinho do final já, tá bom, gente? Eu espero que vocês estejam entendendo. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.